Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao quarto episódio de Singularidade. O tema de hoje é Empurra que sai, saindo da procrastinação. No episódio anterior, a gente bateu um papo sobre a procrastinação e as formas como ela acontece na nossa vida. Por N motivos. Você procrastina por medo do que pode acontecer, você procrastina porque aquela atividade não é tão interessante para você naquele momento. Você procrastina porque você procura dopamina rápida, seja rolando um feed, seja acendendo um cigarro, seja assistindo uma série, seja indo jogar um videogame. Você procrastina porque algo dentro de você diz que você não é capaz e que isso não é para você. E a gente entra nessa ruminação e vai empurrando uma tarefa que era para ser feita hoje, ela passa para amanhã, aí depois ela passa para a semana que vem, aí depois ela passa para o mês que vem. E quando a gente decide de fato tentar fazer aquilo que é necessário, a gente descobre que o tempo passou ou que agora já não serve mais para nada, ou a gente perde o tempo. E eu tenho lutado um pouco com isso, com relação ao podcast. Ele tá no ar desde, acho que março. Acredito que desde o dia 13 de março, se eu não me engano. E quando eu comecei super empolgado o projeto. Não, porque vai dar certo, não sei o quê. Só que eu não vivo só disso aqui. Eu tenho uma vida que acontece no paralelo. Eu tenho preocupações, eu tenho contas, eu tenho problemas para resolver. Então não é todo dia que aquela Dai, que estava super empolgada no começo, consegue tomar a frente do projeto. Tem dias que a Dai, que está no limite do biquinho do corvo, é a que vai fazer a coisa acontecer. Eu tinha que ter gravado ontem e eu não consegui. Procrastinei. Quais são os meus motivos de procrastinação? Eu achei legal trazer um pouco desse recorte para cá, porque a gente tem que falar da vida real, saca? Quando a gente entra em rede social, a gente vê um monte de influenciador, de creator, de artista, de gente famosa, de gente não famosa, de gente relevante e gente irrelevante, falando como é a forma certa de viver. Você precisa acordar cedo, você precisa caminhar, você precisa fazer academia, você tem que se alimentar direito, você precisa evitar o estresse, você tem que cumprir com as tuas demandas, você precisa. Mas como é que eu vou adaptar a minha realidade a uma receita que uma outra pessoa está me passando, aonde ela não conhece absolutamente nada do meu dia a dia e muito menos conhece das minhas dificuldades. Então, eu comecei a pensar muito sobre isso, parei de me culpar, porque quando a gente fica ali imerso, né, no buraco da Alice, que a gente vai entrando nas redes sociais e cada vez que você vê um vídeo, ou você dá um like num vídeo, ou você comenta um vídeo, ele te traz mais derivações desse vídeo. Então, quando você entra no quesito procrastinação em rede social, é muita gente te culpando, falando que você não quer fazer, que você não tem força de vontade, que questão financeira não é um problema, que tempo não é um problema, que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. E eu acho essa narrativa extremamente cruel. Não só comigo, mas com todo mundo que assiste o vídeo. Porque é muito fácil pra mim chegar aqui pra você e falar, comece a gravar hoje. Não deixe de gravar, não sei o quê. Só que eu não sei a sua realidade. Eu não sei se você tem uma câmera que funciona, não sei se você tem um microfone que funciona, não sei se você tem um ambiente seguro pra gravar. É muito fácil eu aqui, do conforto da minha casa, julgar você porque você deixou de fazer alguma coisa. Mas, pera, vamos colocar o pé aqui no freio, vamos parar esta carruagem, vamos tirar os bois da frente do carro e vamos entender. Não dá pra gente viver uma vida que outra pessoa roteirizou pra gente, porque eu sei as minhas necessidades financeiras, eu sei as minhas necessidades físicas, eu sei as minhas necessidades mentais, eu sei das minhas condições para as coisas. Então eu acredito que o mais justo com a gente mesmo nesses momentos de procrastinação é a gente parar e entender por que a gente está procrastinando. E não é fácil fazer essa movimentação, porque você sempre vai ficar no lado do coitado. Ai, porque o mundo é cruel comigo, porque ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho rede de apoio, ninguém me ajuda, ninguém estende a mão, tudo dá errado pra mim, é normal você entrar nessa loucura de pensamentos onde você cada vez mais vai ficando pequenininho e frágil.
e precisa ser cuidado. E aí entra a questão, quem cuida de você é você. Então, voltando ali para a realidade, saindo do coitadismo, da coisa do, poxa, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Beleza, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. O que eu tenho na mão hoje? Qual o tempo que eu tenho na mão hoje? E quais são as coisas que eu preciso fazer? É o ponto inicial. Porque quanto mais tempo você fica sentado esperando a ajuda chegar, mais tempo você está perdendo e mais você está procrastinando começar as suas coisas. Obviamente que existem pontos na nossa vida que dependem de terceiros. Quem trabalha, quem é casado, quem empreende, quem faz faculdade, sabe do que eu estou falando. Não tem como você entregar um trabalho da faculdade em grupo, sendo que só a sua parte está feita e você depende da dos outros. Não tem como você tomar uma decisão financeira dentro do seu casamento pesadíssima sem você consultar a pessoa que vai ter que segurar o BO na hora que a água bater na bunda. Não tem como você liberar um trabalho dentro do seu ambiente ali de entregas se você depende da junção de dados de uma outra pessoa. Mas e aí? A sua parte, o que cabe a você, você está fazendo? Você está conseguindo? Não está conseguindo? Por que você não está conseguindo? No episódio anterior, eu falo um pouco sobre as maneiras de procrastinar e eu acho interessante, caso você não tenha assistido, você voltar lá e você conseguir entender quais são as formas de procrastinação e entender o porquê que você está procrastinando. No meu caso, eu sou mãe atípica, eu empreendo, eu trabalho fora, eu cuido de uma agenda de uma criança que faz terapia todos os dias, tem que fazer almoço, tem que fazer janta, tem que lavar, tem que cozinhar, tem que estender, tem que providenciar, tenho que entregar demandas dos clientes e no paralelo eu tô fazendo isso aqui. E de pouquinho em pouquinho a coisa saiu. Quem tá acompanhando do começo sabe que o podcast tá para sair há muito tempo. Tem muito tempo que ele tá engavetado e que eu tô nessa coisa do vou, não vou. Mas por quê que eu tava procrastinando? Porque eu precisava fazer esse negócio se encaixar dentro da minha vida, dentro do meu contexto, dentro do meu cotidiano. Ano passado, nessa mesma fase, nessa mesma época, nesses mesmos meses, eu estava vivendo o inferno na Terra, dentro de uma empresa. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia nem voltar para casa em determinados dias quando a gente ia para esse lugar para fazer as entregas do que era necessário, porque se o cliente não estivesse contente, eu tinha que ficar lá até a hora que ele liberasse a operação. Se ele liberar a operação 2 horas da manhã, ai, paciência, vai ter que ficar aí virada na noite ou paga o Uber do seu bolso, depois a gente vê se reembolsa. E isso fala muito mais sobre o ambiente e quem eu estou sendo dentro desse ambiente do que sobre o que eu almejava na vaga. Eu até coloquei na época, conversei com algumas amigas, eu acredito que eu até trouxe aqui pro podcast, se eu não trouxe pra cá eu trouxe lá nas outras redes. Pra Daia de 20 anos, essa vaga ia ser incrível, dentro de uma puta empresa bacana, com nome, um salário muito bom. Clientes, assim, de você encher os olhos. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não tô a fim de derrubarem o meu vídeo, muito menos de processo. Mas era tudo muito bonito no papel. Quando a gente vai para a realidade, que a gente precisa lidar com as pessoas e com toda a frustração que isso gera, aí você acumula sua vida, maternidade, problema, a conta, casamento, tudo que uma vida comum tem. Às vezes não tem casamento, mas tem faculdade, tem família. Você que está me assistindo sabe das tuas limitações, das coisas que você precisa abrir mão ou que você precisa fazer para as coisas funcionarem do lado daí. E ali eu senti que o corporativo já não me cabia mais. É desesperador falar isso, porque eu preciso pagar as minhas contas, como todos nós que estamos aqui nesta terra, não é mesmo? Porém, eu tô exausta, gente, de vender minha alma pro diabo há tantos anos e ver muita gente prosperar em cima da minha mão de obra e o que sobra pra mim é a migalha da manutenção da miséria, entende? Não digo pra mim, eu conquistei coisas muito legais. Eu saí do zero, do nada. Já passei situações assim de... Uma hora eu conto tudo aqui pra vocês, mas eu já passei situações muito difíceis financeiramente falando. Saúde também, tudo que vocês podem imaginar. E foi através do meu trabalho que eu consegui ir atrás de uma casa, que eu consegui comer, que eu consegui vestir. Só que com 40 anos... Desses 40, no mínimo 20 deles trabalhando em diversas áreas, eu pude entender uma coisa muito clara. Corporativo não tem coração, CNPJ não tem sentimento. Então sou eu que preciso lutar por mim mesma.
E aí, quando você é mulher, aí você acumula os serviços de casa, mais os estudos, mais o trabalho. É muita, muita coisa para você conseguir gerir e levar a vida de um jeito que você não coringue de vez. Então, quando eu saí desse lugar, eu tive 100% de certeza que eu precisava o mais rápido possível tirar o meu projeto do papel. E por que que eu digo isso? Eu já venho de outros projetos, né? Pra quem tá aí há muito mais tempo, né? Pra quem me conhece e sabe da Menina Veneno Sabor Tequila. Foi meu primeiro projeto. Eu conquistei coisas incríveis com ele, eu conheci pessoas sensacionais, eu abri portas maravilhosas. E hoje, na casa dos meus quarentinha, eu entendo que muita coisa eu não tinha maturidade, eu não tinha experiência, eu não tinha vivência, eu não tinha ginga para compreender. E se eu tivesse aquele projeto na minha mão hoje, eu tomaria outros caminhos e viabilizaria nesses caminhos formas de viver disso. Mas naquela época era só um hobby, era um projeto paralelo e, cara, vamos brincar disso daqui. Não era uma coisa que eu pensava a longo prazo de, pô, eu posso viver disso aqui no futuro. E foi uma escola incrível, foi uma escola incrível. Eu trago gente do projeto comigo até hoje. Tem pessoas que me reconhecem através do projeto até hoje. Tem pessoas que fazem parte da minha vida pessoal, que passam Natal e Ano Novo junto com a minha família, que vieram através do projeto. Ou seja, as pessoas se tornaram família por conta do projeto. E toda vez que eu tô essas viradas de chave, o grito de procrastinação, ele vem muito forte. Normalmente, ele vem pelo medo. Eu tenho muito medo de me frustrar com aquilo que eu idealizei. Nossa, eu pensei um puta projeto gigantesco, e aí eu vou e boto o peito pra fazer. Aí quando eu chego lá, eu descubro que não era isso, que tomei no meu nariz. Então o procrastinar vai me dando mais tempo pra eu tentar pensar em alternativas, quando na verdade eu só tô com medo de começar. Isso era a Daia de antes. A Daia de hoje, ela procrastina porque ela tem uma vida lascada. Ela tem que cuidar, ela tem que fazer as coisas, ela tem que estudar, ela tem que prover, providenciar. E quando você fala de parar 1h30 da sua agenda e ter paz, para muitas pessoas é um estalar de dedos. Para mim, é uma logística de movimentação. Por que eu tô gravando esse episódio agora? Porque o meu esposo hoje tá em casa, né? Ele tá fazendo home office hoje por conta do feriado que teve em São Paulo ontem. Hoje ele tá em casa fazendo home office. E eu conversei com ele, eu falei, irmão, depois do almoço, eu vou subir pra gravar. Você fica com a criança pra gente? Fico. Porque a minha filha, ela é hiperativa, ela grita, ela pula, ela bate na porta, ela entra. Enfim, ela vive dentro do universo dela e eu preciso respeitar esse universo dela. Mas ao mesmo tempo eu preciso fazer as minhas coisas acontecerem. E é aí que a coisa fica meio louca. Porque como é que você sai da procrastinação por ausência de tempo e por ausência de criatividade e de energia? Porque se você estuda, trabalha fora, você faz uma correria, você tem um projeto seu que você precisa tocar e o único horário que você tem para fazer isso é à noite, que saúde mental você tem para conseguir fazer isso? Principalmente porque você fala de saúde mental. Então, uma das propostas que eu trouxe para o projeto é falar para vocês um pouco das minhas realidades. É óbvio que eu não vou expor tanto minha vida, porque a gente sabe o que acontece na internet, é uma loucura. Mas eu acho importante que as pessoas que me acompanham, que elas saibam da onde vêm as minhas dores, as minhas lamúrias, por que um episódio atrasou, por que eu tô gravando o episódio no dia que o episódio tem que ir pro ar. Porque quando a gente vê um projeto feito, né, um projeto parido, a gente fala, caraca, velho, que incrível, que sensacional, que perfeito. Só que só quem pariu esse projeto sabe quantas coisas ele precisou movimentar na vida dele, organizar na vida dele, mudar de lugar dentro da vida dele para aquilo acontecer. Eu acho que é muito leal e muito justo eu trazer aqui para vocês que eu estou organizando a minha vida e criando essa parada tudo ao mesmo tempo. E como um ser humano de carne e osso, eu vou procrastinar, seja por medo, seja por falta de tempo, seja por cansaço, seja porque eu sou um ser humano de carne e osso, como você que está me assistindo também tenho o direito de procrastinar. Só que, quando você para pensar, pô, tô procrastinando uma parada. Quanto disso é um problema pra mim? É muito. Porque se eu tô procrastinando uma coisa que é pra mim, lá na frente vai faltar pra mim. Aí entra o ponto de como é que eu saio da porcaria da procrastinação, que é aí o empurra que sai. E aqui eu vou trazer o que eu tenho feito pra conseguir andar nesse processo.
Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês verem de um pedacinho do meu processo de saída da procrastinação. Além de eu falar aqui com vocês no podcast sobre os assuntos que a gente vai falar e fala, enfim, que vocês estão vendo, eu também quero trazer algumas coisas diferenciadas como costura criativa, cerâmica fria, saboaria artesanal, criação de incensos artesanais, criação de óleos essenciais artesanais. Então, tudo que a gente pode fazer com as nossas próprias mãos, eu pretendo trazer para cá. Obviamente, eu já fiz um estudo para pensar em quanto disso é investimento e qual que é o valor médio que uma pessoa que está me assistindo vai precisar gastar para iniciar nesse hobby. Eu optei por coisas que elas variam ali de R$0 até uns R$100. Mais do que isso, eu deixei para um outro momento futuro. O mais caro que a gente tem hoje é a costura criativa por conta da máquina. A máquina é um investimento um pouquinho alto, mas hoje a gente tem uma gama de máquinas mais acessíveis, porém não é uma necessidade. E eu estou agora no processo de desenvolver algumas peças de cerâmica fria. Eu nunca trabalhei com cerâmica fria na minha vida, mas eu coloquei na minha cabeça que eu quero fazer uma espécie de kit de cerâmica fria para acompanhar o meu jogo de tarô que estou estudando. E esse kit vai ter um porta-tarô, um castiçal, um porta-incenso, que eu me lembro agora são esses 3. E um kit extra de abertura de mesa, que vocês vão ver que é muito, muito fofinho. Na minha cabeça, gente, tá incrível essa montagem. Mas na hora do vamos ver, a gente vai ver juntos como é que vai ser esse processo, porque eu nunca trabalhei com cerâmica fria. E aí o primeiro processo que eu tô fazendo é organizar os meus pensamentos. Então, saindo da procrastinação e indo para a parte prática, primeiro ponto é, o que eu preciso fazer? Tá, beleza, eu preciso fazer X coisa. Dessa X coisa, como eu consigo dividir isso em pequenas ações para ir fazendo, sei lá, durante a semana, por exemplo, 30 minutos durante a semana, um dia da semana, segunda 30 minutos, terça 30 minutos, quarta 30 minutos. Nesse ponto aqui, eu optei por rascunhar algumas coisas para eu conseguir tirar a base na hora de eu tentar ali modelar a cerâmica fria e não tirar tudo do zero. Então, maravilha. Depois, eu fui dar uma pesquisada em como fazer, quais são as dicas, quais são os formatos que eu posso desenvolver, quais são os pontos críticos que eu preciso prestar atenção. Então, mapear o que você precisa fazer, dividir o que você precisa fazer em pequenas ações. Anotar essas pequenas ações e criar uma microagenda para você conseguir fazer vai te ajudar demais. Não sei qual é o estilo de vida que você tem, mas pensa comigo, se você conseguir parar 30 minutos do seu dia para fazer um negocinho desse tamanho do seu projeto, alguma coisa anda. Agora pensa mais comigo, 30 minutos por dia durante 365 dias, o que você vai conseguir ter criado no ano? E assim, a gente consegue sair do campo de procrastinação e ir para o campo de ação sem uma dor tão grande. Porque o grande parto, a grande virada de chave, o grande problema de sair da procrastinação é você cortar o cordão de dor. Porque se você procrastina, algo em você sente dor na hora de fazer. Seja uma dor de cansaço, seja uma dor criativa, seja uma dor pelo medo do resultado, seja uma dor porque aquilo é um puta saco pra você fazer até dar resultado. Eu não sei, mas tem uma dor ali. Pra você conseguir cortar esse cordão de dor, se você for direto, corte tramontina, você corre o risco de travar de vez e não conseguir mais executar a parada porque você mesmo vai se gatilhar de isso é horrível e eu não vou fazer. Agora, se você dilui isso no decorrer de uma semana em pequenos planos de ação, quando chega na sexta-feira que você olha o que você conseguiu construir naquela semana sem dor, sem loucura, sem enfiar o dedo no furico e rasgar, você se sente muito bem com aquilo e isso vai te dar mais combustível para você fazer os próximos passos. Se você curte esse tipo de papo, se você tá querendo também sair desse ponto de procrastinação, se você quer ampliar um pouco mais o seu desenvolvimento, se você quer viver uma vida mais presente, sabe? Tipo, sem se comparar tanto nas redes sociais, sem usar como parâmetro a vida de influenciadores gigantescos, ou sem se culpar porque a sua vida não é cronometrada e encaixada numa realidade perfeita, eu te convido a entrar no microverso. O microverso é um convite pequeno para apenas 15 primeiras participantes. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse episódio.
Na hora que bater as 15 primeiras integrantes, a gente vai começar a rodar ali algumas coisas. Vai ser um grupo onde eu vou enviar toda segunda-feira correspondências de lugar nenhum, que são coisas importantes e interessantes que podem melhorar a sua semana. E na sexta-feira eu vou fazer a fogueira das mulheres estranhas, onde a gente vai fazer um microclube do livro. E o livro da vez é esse aqui, ó. Vertigem, da Lela Brandão. Aqui atrás tem uma parada, eu vou ler para vocês, ó. Há perguntas que só encontram espaço para existir na vertigem. Começamos então exatamente aqui, do número 0, do desamparo, do limiar da loucura. Coragem, nós vamos cair. Lela Brandão. Essa frase aqui, ó, coragem, nós vamos cair, foi por conta dessa frase que eu comprei o livro. E eu já comecei a ler ele, já fiz algumas anotações para levar lá pro grupo, inclusive. E a gente também vai bater um papo mais leve. Lá no começo não teremos trocas, vai ser mais você recebendo alguns links de coisas legais para você ver, de coisas que te inspiram, de coisas para dar um respiro mental para você, para te trazer um pouco de criatividade, para te trazer inspiração. Vai ter um quadro para as empreendedoras também, tipo, como é que eu gero conteúdo e empreendo ao mesmo tempo? Eu vou ensinar algumas coisas que eu pratico para mim, que são calendários de conteúdo, mas isso é a longo prazo. Agora a gente está começando o negócio do zero. Entenda que é como se fosse a sala da minha casa. Eu estou fazendo um convite para 15 mulheres ocuparem um espaço na sala da minha casa, comerem bolinho e tomar café enquanto a gente conversa da vida. O link tá aqui embaixo. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que ele tenha te ajudado a pensar um pouco sobre a questão da procrastinação. Não porque você é obrigado a fazer algo, porque você é obrigado a entregar algo, mas porque quando você procrastina as suas coisas, é só você que está se prejudicando. E você já fornece tanto para tanta gente, você já tá ali para tanta gente, você já moveu mundos e fundos por tanta gente, por que quando chega a vez de você fazer por você, pode ficar para amanhã? Não faz isso com você, não. Você merece tanto amor e carinho quanto o que você dá aos outros. Comece a cuidar de você da mesma maneira que você cuida dos seus amigos e veja a sua vida progredir. Tira um pouco de rede social, para de seguir uma galera que só te gatilha coisa ruim. Comece a seguir pessoas que te indagam e que te trazem para uma realidade de beleza, a vida tá passando e eu preciso fazer a coisa acontecer. Não adianta eu ficar postando coisas lindas e maravilhosas se a minha vida no offline tá uma bosta. Eu prefiro não postar nada e que minha vida esteja incrível no offline. Tenta andar por essa premissa e tenta se abrir mais para as coisas que o mundo traz para além da internet. A internet não dita todas as tendências, a internet não dita todas as verdades. E aquilo que você deixa de fazer por você só prejudica a você mesmo. Beleza? E para quem curte o conto, vamos para o próximo episódio. Se você só está acompanhando o podcast, um beijo, te vejo no próximo episódio. E a galera do conto, fica aí que agora tem conto, hein? Bora pro nosso conto? Episódio 3, A Mulher Sem Rosto. A mulher toca a mão de Helena. As lembranças não são apenas memórias, elas são sensações. O cheiro de café, uma música, um vestido amarelo que ela lembrava, alguém dizendo, você sempre foi diferente. E a mulher fala, as pessoas passam a vida tentando descobrir quem são. Já você passou a sua vida toda tentando esquecer. Helena perguntou, quem é você? A mulher responde, sou a pessoa que você teria sido. A luz da sala se apaga, mas antes de sumir completamente, a mulher dispara. Você não veio aqui para se lembrar, você veio aqui para escolher. Até o próximo episódio, galera. Um beijo!